Entre as sombras da Idade Média, ergueu-se uma ordem que parecia destinada à eternidade. Cavaleiros vestidos de branco, com a cruz vermelha no peito, que juraram proteger os caminhos da Terra Santa e defender os fiéis contra todos os inimigos da cristandade. Eram monges e guerreiros, homens de oração e de espada. Eram os Cavaleiros Templários, conhecidos como os Guerreiros de Cristo. Durante quase 2 séculos, a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, esse era seu nome oficial, cresceu em poder, prestígio e riqueza. Começaram humildes, apenas 9 cavaleiros que juraram viver em pobreza, defendendo peregrinos que viajavam para Jerusalém. Mas em pouco tempo, tornaram-se uma das organizações mais temidas e respeitadas da Europa. Seus feitos nas cruzadas eram cantados por trovadores. Seus castelos fortificados espalhavam-se da Terra Santa até Portugal. Suas riquezas e redes financeiras atravessavam fronteiras e davam segurança até a reis. Os Templários criaram o que muitos consideram o primeiro sistema bancário internacional. Um peregrino que saía da Inglaterra rumo a Jerusalém podia depositar seu ouro em Londres e receber uma carta de crédito para sacar valores equivalentes na Terra Santa. Tudo protegido pelo sigilo e pela honra dos cavaleiros. Esse sistema transformou a ordem em um poder econômico que rivalizava até com os próprios monarcas. No auge de seu poder, por volta do século XIII, os templários possuíam frotas de navios, territórios inteiros, fortalezas inexpugnáveis e um exército disciplinado. Sua fama era cercada de mistério. Falava-se que haviam encontrado relíquias sagradas em Jerusalém, talvez até o Santo Graal ou a Arca da Aliança. Verdade ou lenda, o fato é que a aura de segredo apenas aumentava seu prestígio, mas nenhum poder na Idade Média era eterno. À medida que o século XIV se aproximava, os ventos da sorte começaram a mudar. A Terra Santa havia sido perdida. As cruzadas fracassaram em seu objetivo final de manter Jerusalém sob controle cristão. Sem as guerras que justificavam sua existência, os templários passaram a ser vistos por muitos como uma ordem rica demais, poderosa demais e cada vez menos útil. Foi nesse cenário que surgiu a figura sombria de Felipe IV da França, o Belo. Um rei belo? Sim, mas frio como o mármore de suas catedrais. Felipe era obcecado por poder e riquezas. Governava um reino forte, mas vivia em constante crise financeira, gastando somas enormes em guerras e na manutenção da monarquia centralizada. Ele já havia humilhado a Igreja, enfrentando o Papa Bonifácio VIII, e agora via nos templários tanto uma ameaça quanto uma solução. Ameaça: eram ricos, independentes e tinham seus próprios exércitos. A solução: se destruísse a ordem, poderia se apropriar de suas terras, cofres e castelos. O rei precisava de uma justificativa, e foi então que, com frieza calculada, começou a preparar o que seria uma das maiores traições da Idade Média. Em 1307, Felipe IV articulou acusações que pareciam saídas do próprio inferno. Disse que os templários eram hereges, que negavam Cristo em seus rituais secretos, que cuspindo na cruz, adoravam ídolos demoníacos em forma de cabeça de homem e que praticavam obscenidades em seus juramentos. Eram acusações chocantes, impossíveis de provar, mas que incendiavam a imaginação popular. Com apoio de juristas leais e sob pressão que o Papa Clemente V não ousou enfrentar, Felipe orquestrou uma operação sem precedentes. O dia escolhido foi sexta-feira, 13 de outubro, de 1307, uma data que séculos depois ainda carregaria o estigma da má sorte. Ao amanhecer, emissários do rei percorreram toda a França. Ordens seladas foram abertas simultaneamente em cada cidade. Em poucas horas, centenas de templários foram presos em um só golpe, surpreendidos em seus conventos e castelos. Foi o fim do mundo para a ordem. Cavaleiros que haviam enfrentado sarracenos em batalha, que haviam resistido a cercos implacáveis, agora se viam algemados por soldados do próprio rei cristão que deveriam servir. Os julgamentos foram um espetáculo de horrores. Em masmorras escuras, os templários eram submetidos a torturas brutais, eram esticados em instrumentos de suplício,
queimados com brasas, afogados repetidas vezes até quase a morte. Sob tormento, muitos confessavam tudo que os inquisidores desejavam ouvir. Diziam ter negado Cristo, cuspido na cruz, adorado ídolos grotescos. Outros, mesmo em agonia, recusavam-se a mentir. Mas a máquina de Felipe não buscava a verdade. Queria apenas condenações que justificassem o saque da ordem. Em 1312, sob pressão insuportável, o Papa Clemente V aboliu oficialmente a Ordem dos Templários. Suas propriedades foram em parte transferidas para os hospitalários, mas grande parte foi simplesmente apropriada por Felipe IV. Os cavaleiros sobreviventes foram dispersos, vivendo como exilados, escondidos ou absorvidos por outras ordens. Mas o drama ainda não havia terminado. O último grão-mestre dos Templários, Jacques de Molay, havia resistido durante anos de prisão. Torturado, humilhado, levado a falsas confissões, ele finalmente foi condenado a morrer. Em 18 de março de 1314, em uma pequena ilha no rio Sena, em frente à Catedral de Notre-Dame, Jacques de Molay e outros líderes templários foram amarrados a estacas. O fogo subiu, lambendo os corpos dos guerreiros de Cristo. As chamas crepitavam enquanto a multidão observava em silêncio pesado. E foi então que, segundo as crônicas, Jacques de Molay ergueu sua voz em meio ao fogo, invocou sua inocência, declarou que a ordem fora traída e amaldiçoou Felipe IV e o Papa Clemente V, chamando-os a comparecer diante do tribunal divino em menos de um ano. O povo tremeu e a lenda nasceu, pois de fato, em poucos meses, tanto o Papa quanto o rei morreram de forma repentina, como se a maldição de Molay tivesse se cumprido. A queda dos Templários não foi apenas o fim de uma ordem militar, foi o símbolo da corrupção da política medieval, do choque entre poder espiritual e poder temporal, da fragilidade até dos mais fortes diante da ambição de reis. Mas se Felipe IV acreditava que destruiria para sempre o nome templário, enganou-se. A memória dos guerreiros de Cristo nunca desapareceu. Lendas afirmaram que alguns templários escaparam para a Escócia, onde ajudaram Robert the Bruce na Batalha de Bannockburn. Outros disseram que cruzaram o Atlântico antes mesmo de Colombo, levando seus segredos para terras desconhecidas. Histórias sobre o Santo Graal, sobre tesouros escondidos em criptas, sobre sociedades secretas descendentes da ordem, atravessaram os séculos. Na verdade histórica, o que restam são ruínas, documentos e a lembrança amarga de uma traição. Mas no imaginário, os templários nunca morreram. Continuam sendo símbolos de mistério, coragem e tragédia. Guerreiros que foram acusados de heresia, mas lembrados como mártires. Monges que caíram diante do fogo, mas se ergueram como lenda. E assim, a sexta-feira de 13 de outubro de 1307 ficou marcada não apenas como o dia em que o fogo devorou os guerreiros de Cristo, mas como um aviso eterno. Mesmo os mais poderosos podem cair, quando o trono e a coroa decidem transformar fé em cinzas. Jacques de Molay, queimado em Paris, tornou-se mais do que um homem, tornou-se uma maldição, um eco que atravessou os séculos. E os templários, ainda hoje, permanecem vivos, não em castelos ou espadas, mas nas sombras da memória medieval, onde mito e história se confundem para sempre.